Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Estamos mais uma vez aqui com o nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dê um like e nos ajude a compartilhar esses estudos para o maior número de pessoas possíveis. Várias pessoas estão compartilhando esse vídeo, nós agradecemos mais uma vez a todos que estão ajudando a divulgar esses estudos. E se você se inscreve, se você dá like, isso também ajuda quando que alguma pessoa vai procurar esse assunto no YouTube, o YouTube entende que esse assunto é um assunto relevante e ele aparece na sua barra de pesquisa. Então nos ajude se inscrevendo, dando like, compartilhando esses vídeos, e muito obrigado àqueles que já estão fazendo isso. Nós estamos entrando na reta final do estudo do capítulo de Daniel. Nós vamos pegar o bloco profético final, que é o capítulo 10, 11 e 12, e como de costume temos a proposta de fazer vídeos relativamente curtos, entre 20 e 30 minutos, para que nós possamos aprender melhor o que o capítulo está querendo nos mostrar, para não ficar excesso de informação e ficar muita coisa na sua cabeça para digerir, né? Então, esse capítulo 10 nós vamos fazer em duas partes. Nós vamos fazer primeiro o contexto dele, contextualizar ele, entender um pouco como que ele funciona, e no vídeo 2 nós vamos continuar estudando o capítulo 10, mas nós vamos estudar alguns personagens que fazem parte do capítulo 10. Vocês vão ver que é bem interessante esse capítulo, apesar de ele ser curtinho. Então, como nós falamos que nós temos a proposta de fazer vídeos relativamente curtos, se você perdeu algum desses vídeos, dá tempo de você ir lá assistir. Faz uma maratona desses vídeos, assiste uns 2 por dia, você não vai gastar mais que 1 hora, até chegar no capítulo 11, porque no capítulo 11, quando a gente for estudar o capítulo 11, você vai precisar dessa bagagem para a gente poder entender o que está sendo revelado nesse capítulo. Então começa a assistir esses vídeos que você perdeu, tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida espiritual. E por curiosidade, a gente tenta fazer vídeos um pouco mais curtos, né? Mas o vídeo que tem mais visualizações justamente é o vídeo mais comprido, que é o capítulo 7, na parte 2, em que a gente fala do chifre pequeno, e ele é o que tem mais visualizações, né? Mas temos outros vídeos aí para você ir estudando e aprendendo mais sobre as profecias de Daniel. Se você não leu o capítulo 10, dá um pause nesse vídeo, vai lá ler o capítulo 10 primeiro, e depois volta aqui para a gente continuar estudando. Se você já leu, feche os seus olhos, ou onde você estiver, fique em atitude de oração, que nós vamos começar o estudo desse capítulo. Pai bendito, te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar esse livro tão importante para a nossa vida espiritual, e lhe peço que o seu Santo Espírito mais uma vez esteja conosco, esteja com aqueles que estão assistindo esses vídeos, para que eles possam entender o que o Senhor tem para revelar nessas profecias. Perdoa os nossos pecados e nos dá a tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. O capítulo 10, como eu disse, ele tem uma característica. Ele inicia um bloco profético, o bloco final de revelações do livro de Daniel. Esse bloco, ele é inteiro uma coisa só. O capítulo 10, 11, 12, ele é uma coisa só. Só que a pessoa, quando ela foi traduzir a Bíblia, quando ela foi dividir em capítulos e em versículos, ele resolveu dividir em capítulo 10, 11 e 12, sendo o 10 e o 12 mais curtinho, e o 11 ele é mais comprido e um dos capítulos mais complexos para se entender das profecias. Mas é tudo uma coisa só, ele é uma única visão que Daniel tem. Nós vamos entender isso, que ele tem uma visão. Depois esse anjo nessa visão vai explicando a profecia para ele, e ele fecha com essa visão de novo no capítulo 2. O capítulo 10 ele tem uma característica que ele é muito parecido com o capítulo 1 de Apocalipse. Ele é literal e simbólico ao mesmo tempo. Como assim, Fernando? Como pode ser literal e simbólico ao mesmo tempo? É porque ele está narrando um evento, ele está narrando uma coisa que acontece com ele, e dentro dessas circunstâncias, dessa situação, aparece uma visão para ele. Então aquilo que ele está narrando que está acontecendo é literal, realmente está acontecendo.
Então, por exemplo, você que já leu o capítulo 10, fala que ele estava às margens do rio Tigre. Isso é literal, realmente ele estava às margens do rio Tigre, lá na Babilônia, quando ele tem essa visão. Então, o rio é rio mesmo, não tem simbolismo, né? O nome, por ser Tigre, não tem simbolismo, ele realmente estava às margens do rio Tigre, quando ele tem essa visão. Agora, o conteúdo da visão é simbólico. E ele vai alternando. Então, quando ele tem essa visão, ele cai por terra e aí o anjo levanta ele. Então, esse ato do anjo levantar também não é simbólico, é literal. Realmente o anjo pega nele e levanta ele. Então, ele vai alternando entre o que é literal e o que é simbólico. E o que é simbólico é o que faz parte dentro da visão, aquilo que ele vê, mas o que acontece com ele é literal. E é o interessante desse capítulo é que ele já começa falando que ele entendeu a visão. Nos outros capítulos ele fala que ele não entende. O capítulo 8 ele fica até doente, no capítulo 9 ele ora pedindo, no capítulo 7 ele pergunta para o anjo o que são os animais. Nesse capítulo ele já começa falando o seguinte, capítulo 10, no verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então ele escreve na terceira pessoa, né, como que ele estivesse falando de outra pessoa, mas na verdade é ele mesmo. E ele fala que ele entendeu a visão. Não precisou de explicação essa visão. E ele fala que essa visão envolvia grande conflito. E nós vamos entender nesse capítulo 10 que esse grande conflito em que essa visão se apresenta para Daniel é o grande conflito entre o bem e o mal, o grande conflito cósmico, o grande conflito sobrenatural que está na frente dos nossos olhos, mas nós não enxergamos. Acontece sim uma luta entre o bem e o mal, acontece sim coisas sobrenaturais à nossa volta, porém nós não enxergamos porque está em outro plano, está em outra dimensão. Nós vamos ver como que o capítulo 10 de Daniel, ele revela isso, que é a mesma coisa que acontece no capítulo 1 de Apocalipse. Ele também é literal. O capítulo 1 de Apocalipse fala que João estava na ilha de Patmos, ele fala, eu estava na ilha de Patmos no dia do Senhor, quando eu tive a visão. Então, ele estar na ilha de Patmos, realmente é literal, realmente ele estava lá, e a visão que ele tem é simbólica, aquilo que ele vê na visão é simbólica. E ele também entende aquilo que a visão passa para ele. Ele não tem dificuldade de entender a mensagem que estão tentando passar para ele. Então é bem parecido, inclusive no que Daniel e João vê. No verso 2 fala aqui, naqueles dias, então agora ele vai narrar como que aconteceu dele ver a visão. Eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda, às margens do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz a voz de suas palavras era como um estrondo de muita gente. Olha que coisa interessante. Ele está à margem do rio Tigre, e ele fala que já fazia 3 semanas que ele estava orando, e estava jejuando e orando. Ele estava muito preocupado com alguma coisa, e ele não comeu nada que fosse alguma coisa agradável para ele. Não comeu carne, não entrou nada na boca dele que fosse manjar ou alguma coisa desejável. Então não significa que ele fez um jejum, ele ficou sem comer durante 3 semanas inteiras. Provavelmente ele deve ter comido alguma coisa, mas nada que agradasse o seu paladar. E ele fala que no final dessas 3 semanas, quando ele estava à margem do rio Tigre, é que ele tem essa visão. E esse ser que Daniel vê é muito parecido com o ser que João viu na ilha de Patmos.
Olha que coisa interessante. Se você prestou atenção na descrição, fala que esse homem era vestido de linho, ele estava com os ombros cingidos de ouro, o seu corpo era o berilo, o seu rosto era como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como de muita gente. Vamos dar uma lida no ser que João também vê em Apocalipse capítulo 1. No capítulo 1 de Apocalipse, a partir do verso 14, ele fala que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alvalã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de voz de muitas águas. E no verso 13, que a gente esqueceu de ler, fala que ele estava com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e também era semelhante ao filho do homem. Então é um ser muito parecido os dois. Daniel tem a visão desse ser, o João também tem a visão desse ser, e eles têm as descrições muito parecidas. Quem que é esse ser que aparece para Daniel? Se eles são a mesma pessoa, em Apocalipse fala que esse ser é o próprio Jesus Cristo glorificado, porque Daniel tem a mesma reação que João, ou João tem a mesma reação que Daniel, porque João veio depois de Daniel. Daniel fala que quando ele viu isso daí, ele fala que caiu grande temor sobre ele, que mudou a cor, isso no verso 8, no capítulo 10, mudou a cor, se desfigurou e não retive força alguma, né? Ele caiu com o rosto em terra. João também teve a mesma reação. João, quando tem essa visão desse ser glorificado, ele também cai por terra. Só que quando João cai por terra, esse ser toca no ombro de João e fala: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que vivo. Quem que é esse que é o primeiro e o último? Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Se esses seres são a mesma pessoa, quem aparece para Daniel também é o próprio Jesus Cristo, que aparece glorificado para Daniel às margens do rio Tigre. Nós vamos entrar nesse detalhe mais para frente, no segundo vídeo desse capítulo 10, para a gente entender como é que funciona isso, mas essa é a visão que ele tem, e tudo aqui é simbólico. Nós não vamos entrar no mérito do simbolismo, mas nós já descobrimos que esse ser que aparece para Daniel é o próprio Jesus Cristo. E no verso 10 fala que: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Então não é o ser que ele vê que toca nele. Quem toca nele é o ser que foi enviado para ele, para dar revelações das coisas proféticas. Então provavelmente esse é um anjo que toca em Gabriel, não é o ser que ele viu nas margens do rio Tigre. Esse ser é outro ser, é o anjo que toca e levanta Daniel para que ele comece a ouvir as palavras do anjo. E olha que coisa interessante, ele fala assim no verso 12: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então desde o primeiro dia que você começou aquele jejum, já foi ouvido as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu fui enviado, é por isso que eu estou aqui. Só que ele fala no verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha que coisa interessante. Ele fala assim, eu estava orando por 3 semanas. E durante essas 3 semanas eu jejuei e orei. O anjo fala assim, quando você começou a jejuar e orar, já foi ouvida as suas vozes, as suas súplicas. Só que eu consegui chegar aqui só agora, porque durante essas 3 semanas o príncipe da Pérsia me resistiu. E é só agora que eu consegui chegar. O interessante é que nós vamos ver quem é o príncipe da Pérsia e Miguel no segundo vídeo. Mas já adiantando, essa palavra para príncipe que ele está aqui é uma palavra
utilizada geralmente para coisas celestiais. Nós temos duas palavras para príncipe no livro de Daniel. Nós temos uma palavra chamada Nagid e nós temos outra palavra chamada Sars. A Nagid geralmente é para príncipe de reino terrestre, é aquele que domina alguma parte na terra. E Sars geralmente é apontado para um príncipe celestial, para alguma coisa divina. Eu esqueci de falar no último vídeo, mas agora eu vou fazer um merchanzinho. Se você tiver um notebook com Windows 10 ou algum celular que tenha capacidade para baixar esse aplicativo, baixa um aplicativo chamado Olive Tree. Vai ser colocado na tela aí o símbolo desse aplicativo. Esse aplicativo ele é sensacional, só que ele é pago. Só que eu recomendo que você compre a tradução da Bíblia que ele tem. Gaste um pouco de dinheiro com a palavra de Deus do que gastar com outras coisas, que isso vai te ajudar muito. Tem uma outra imagem aí na tela que você vai ver, que é como que ele funciona. Quando você baixa esse aplicativo, você compra o dicionário Strong, e aí nesse dicionário tem as palavras que você pode clicar em cima. Quando você clica em cima, automaticamente já aparece o original dela, como que é a pronúncia dela e o que ela significa. Esse aplicativo é sensacional. Se você puder adquirir, vai te ajudar muito no seu estudo da Bíblia. E com esse aplicativo eu descobri justamente isso. Lá em Daniel 9, quando ele fala que um príncipe virá e destruirá todas as coisas, ele fala Nagid. Quando ele usa o príncipe que é o ungido, ele usa Sars. Então tem diferença. Tem os príncipes das coisas terrestres e o príncipe das coisas celestiais. A palavra príncipe que ele usa aqui, tanto para o príncipe do reino da Pérsia, quanto para Miguel, mais para frente ele vai falar, que é um dos primeiros príncipes, ele usa Sars. Por quê? Se você parar para pensar, quem que está conversando com Daniel é um anjo. E como é que o príncipe do reino da Pérsia, sendo um ser humano, ia resistir a um anjo? Um anjo ele é mais forte que um ser humano. Não tem como um príncipe terrestre, um príncipe humano, resistir a um anjo. Agora, por que ele estava resistindo a esse anjo? Quem que é esse daí? A gente vai ver no próximo vídeo. Mas uma coisa que a gente precisa já aprender aqui pra gente. Vocês viram que tem uma batalha sobrenatural atrás dos nossos olhos? Daniel estava orando, pedindo orientação de Deus, mas estava tendo uma luta espiritual que ele não enxergava, que não permitia que essa informação chegasse a Daniel. Paulo fala uma coisa muito interessante em em Efésios, capítulo 6, perdão. Efésios capítulo 6, no verso 12, ele fala: porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa região celeste que ele fala não é região celestial. A palavra celeste aqui não é para céu, mas é para coisas sobrenaturais, aquilo do mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra as forças das trevas que estão nos atrapalhando a seguir o caminho de Deus. E muitas vezes as forças das trevas utilizam pessoas como instrumento para atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos lutar contra essas potestades, contra esses principados nas regiões celestiais. Era o que estava acontecendo com Daniel aqui. Daniel estava orando, pedindo orientação a Deus, jejuando, e durante 3 semanas ele não conseguiu receber a orientação, porque o anjo estava tendo uma luta com outro ser que era também dessa região do espiritual, e não permitia que esse anjo chegasse. Esse anjo só conseguiu chegar a Daniel, explicar para ele esse último bloco profético, quando veio Miguel e o ajudou. Então no próximo vídeo nós vamos descobrir quem que é esse reino, o príncipe do reino da Pérsia,
quem que é Miguel, e aí sim você vai ver como que as coisas clareiam mais e nós vamos entender o que esse capítulo 10 está tentando nos mostrar com relação a essa luta espiritual que os nossos olhos não veem. Que Deus abençoe você, que você possa continuar orando para que o Espírito Santo te ajude a entender tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Esteja conosco no nosso próximo vídeo para continuarmos a estudar esse capítulo 10, que é fantástico, abre os nossos olhos para muitas coisas que às vezes a gente não tem atentado para o que está acontecendo à nossa volta. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um.